Os burros eleitos contra os técnicos. A conversa entre pessoas de pensamentos divergentes na nossa cidade está cada vez mais difícil. Não somente porque muitos que se orgulham da educação panelense não sabem ler nem escrever, mas também porque alguns não conseguem fazer uma leitura básica da realidade ou da mentira que vivem. O exemplo máximo da falência da educação do nosso município não é o fato de termos simplesmente ignorado que a alternância de poder é necessária, mas por termos escolhido para nos governar uma prefeita que não sabe sequer falar. Entender o raciocínio dela, então, é quase impossível. Nada disso importaria se ela não fosse licenciada em letras, inglês pela UPE, especializada em psicopedagogia pela FATIM. Os vereadores panelenses são outro desastre. Não estou dizendo que inteligência é a mesma coisa que escolarização e nem que formação torne alguém melhor ou pior. Mas quando elegemos alguém, estamos dizendo que aquela pessoa representa o melhor, o nosso melhor, que nós somos representados por aquelas figuras. Isso mostra que a nossa imagem está demasiadamente ruim. Lembram quando o TCE recomendou a rejeição das contas do ex-prefeito Sérgio Miranda? Os vereadores tentaram repetir as palavras de algum advogado para não fazer feio, mas tudo o que conseguiram dizer, abro aspas, para eles, é que houve um parecer, fecho aspas. Conversaram com os advogados ou que o grupo decidiu tal coisa. O grande problema é que depois que você se elege, não existe mais essa de grupo. Quando se ganha uma eleição, você está ali para representar oposição e situação. Quem votou e quem não votou em você. Impossível explicar isso para um vereador sergianista. São idiotas úteis eleitos e prontos para repetir as palavras que o coroné mandar repetir. Outra lembrança que é importante comentar aqui é aquela em que o atual presidente da casa, Genilson Lucena, logo no início de seu mandato, organizou um documento para organizar a barragem, desassorear tudo e deu para todos os vereadores assinarem um documento. Todos assinaram, inclusive a prefeita. E depois, Sérgio Miranda, com inveja provavelmente, ainda que não fosse prefeito, mandou parar as obras. Em vez de nossos representantes provarem que tinham culhões, menos Joelma, é claro, eles provaram que não conseguem raciocinar nem no assunto básico do básico do básico. A desculpa mais que esfarrapada do coroné foi de que o TCE rejeitaria as contas da prefeita. O grande problema nesse argumento é que qualquer energúmeno sabe que TCE não rejeita conta. Se fosse o caso, todas as contas do ex-prefeito teriam sido rejeitadas, porque os pareceres geralmente chegaram nesse sentido. Quem rejeita as contas ou não são os vereadores, não o Tribunal de Contas. Por isso, foi um absurdo dito pelo ex-prefeito. Mas logo não haveria preocupação com isso porque os próprios vereadores assinaram o documento. Então, eles não poderiam rejeitar contas de uma prefeita por uma obra que eles mesmos autorizaram o início. Mas será que eles pensaram nisso quando ocorreu o fato para argumentar contra o coroné? Não, simplesmente porque eles não pensam. Os sergianistas são, na maioria dos casos, outras criaturas desprovidas de opinião própria. Ou pior, acham que tudo depende de opinião deles e que o mero fato de poderem opinar sobre alguma coisa já muda a realidade. A chuva deixa de cair para baixo se eles acharem que cai para cima e por aí vai. Eles não enxergam as contas com o parecer de rejeição. Acham que não existem. Acham que não há rombo no Panelas Prev, mesmo a própria prefeitura pedindo para parcelar o rombo. Não houve fraude em licitação no governo de Sérgio Miranda, mesmo o processo estando disponível para uma pesquisa rápida até no Google. Na opinião deles, os contratos declarados ilegais pelo TCE
ainda que documentados, não são ilegais e que eles não são cúmplices de um desgoverno que recebe mais de 73 milhões somente em 2018 e diz que está sem verba. Apoiam tudo o que aqueles que mandam nos bolsos deles dizem. Imploram por um contrato que não rende nenhum direito, nenhuma assinatura na carteira de trabalho. A maioria tem sua voz e seu direito de divergir castrado, mas o que importa é a contratação e o dinheirinho para não passar necessidades, porque Panelas é o começo, o meio e o fim do mundo. Para eles, o fim do mundo é na divisa do Agreste. Não conseguem fazer a leitura da realidade e por isso vivem numa mentira. É o fundo do buraco, do fundo da caverna. Algo que Platão não pensou. Regime político que muitas localidades já superaram e que outras tantas ainda afundaram e afundam, o que não torna nem um pouco nosso município especial. Mas mais um na lista dos que vivem no coronelismo e na ignorância das presilhas dos cabrestos mais medievais que não mais deveriam existir. A maioria ainda acende a tela do celular, ou faz sua ligação, ou agradece por sua escola integral, sem imaginar que o celular só chegou em Panelas quando Sérgio saiu, que a internet também, e que escola integral nunca pensou em parar em Panelas quando esse ex-prefeito governava. Tudo que veio de avanço e evolução tecnológica para nossa cidade veio no governo de Fred Moreira Lima. Tudo o que o atual chefe da prefeita fez foi mentir, enganar e inventar que o município não tem celular por causa das serras. Era o que ele dizia na época. Porque é baixo, blá, 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 blá. O coroné vivia num plano tão arcaico que não sabia, pelo jeito, nem da existência das antenas. Os representantes dos panelenses, com raras exceções, são incapazes de pensar, de caminhar e de agir pela sua própria vontade. São títeres ricos apenas de dinheiro. Não se imagina Denival analisando algum documento, nem Zé Júlio lendo a lei, nem Décio argumentando contra os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, mas acredite, acontece. E contra todos os técnicos, juízes, juristas, advogados mais preparados, levantam-se os vereadores analfabetos de Panelas para contestar e dizer com toda a humildade, abro aspas, nós, representantes do povo de Panelas, que nunca passamos na porta de uma sala de aula, ou que passamos, mas não aprendemos nada, sabemos mais do que vocês, doutores da lei. Fecho aspas. Ponto. É o achismo que fundamenta tudo. É o paroxismo da cafajestagem, da linguagem tacanha e da filosofia sergianista. A voz que anda vencendo é dos calhordas, incautos e medíocres, que sempre salientam e fazem a apoteose dos estúpidos que governam ou desgovernam a cidade de Panelas. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.